Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um pro desafio Fuxicando sobre Chiquilites que eu estou realizando no blog Livros e Fuxicos. Na realidade era pra esse vídeo ter ido ao ar na semana passada, só que com final de faculdade, final de semestre, eu acabei me enrolando, não consegui terminar de ler o livro em tempo, então acabei atrasando a postagem do vídeo em uma semana. Aliás, Pá, muito obrigada pela compreensão. E, enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre o último livro que eu li para o desafio. Consegui completar o desafio, li um livro por mês, cumpri as 12 metas que eu propus no início do ano. E para cumprir o último item que faltava, que era ler um livro adquirido em 2014, eu li o livro Curvas de Aprendiz, da Gemma Townley, que é a irmã da Sophie Kinsella. Nesse livro aqui a gente tem a história da Jennifer, que ela é filha de dois empresários, mas dois empresários bem diferentes. Enquanto o pai dela é o empresário de uma super corporativa, super importante e tal, em Londres, a mãe dela é empresária, dona de uma empresa engajada, ativista, tal, ecológica, então que preza por toda a ecologia e tal, e que luta contra empresas como a do pai da Jennifer. Então, os pais dela, obviamente, são separados, divorciados já há muitos anos. A Jennifer não tem contato com o pai. Ela cortou contato com ele e ele nunca veio atrás. Então ela tem bastantes mágoas do pai dela. E acontece que a mãe dela descobre que talvez a empresa do pai esteja envolvida num esquema de corrupção na Indonésia. E quando ela descobre isso e precisa que alguém investigue a situação de dentro e tal, para poder fazer, se for o caso, uma denúncia contra a empresa do pai, quem é escolhida para essa missão é a própria Jennifer. Então a mãe a convence dela se inscrever num programa de MBA oferecido pela empresa do pai, para que enquanto ela estiver cursando ali, né, o MBA, ela possa investigar e descobrir se de fato o pai dela está envolvido ou não nesse esquema de corrupção. E quando ela faz isso, então as coisas começam a acontecer. Ela também conhece uma pessoa que vai mexer ali com os sentimentos dela, mas mais do que tudo, a visão que ela tem do mundo, as grandes convicções dela, pouco a pouco vão sendo alteradas. Dos livros da Gemma Townley, eu não vou dizer que esse aqui foi o que eu menos gostei, porque sempre vai existir Quando em Roma, que eu odiei com todas as minhas forças, que é um dos chiquilites que eu mais não gosto, dentre todos que eu já li. Então, assim, acho que não tem como um livro da Gemma Townley superar o Quando em Roma pra mim nesse quesito. Então, assim, com exceção do Quando em Roma, que eu realmente detestei, esse aqui foi o que eu menos gostei. Então, assim, eu não cheguei nem perto de odiar o livro, de desgostar dele, nada disso. Mas ele ficou ali no meio termo. Não conseguiu realmente me conquistar, não foi um livro que eu achei divertido, super envolvente ou algo assim. Eu achei a premissa dele muito interessante, tanto que eu fiquei super curiosa para fazer a leitura desde que eu comprei o livro e também por conta da minha experiência positiva com os livros da autora até então. Então eu tava bem ansiosa e curiosa pra fazer a leitura mesmo. Só que eu não sei também se foi por esse período de final de ano que eu fiquei ali na correria, que eu não consegui pegar o livro e realmente me dedicar a ele. Então assim, eu comecei a ler o livro, devo ter lido, sei lá, umas 50 páginas dele, eu precisei parar. Precisei ler outros 2 antes de voltar a ler esse aqui. Então claro que eu pegava pra ler e eu tinha também meio que aquela obrigação de eu preciso terminar de ler, eu preciso terminar de ler, eu preciso terminar de ler. Então assim, eu não sei se tudo isso acabou influenciando no fato de que não funcionou muito bem pra mim. Como eu falei então, né, o livro ele não me envolveu muito bem, apesar dele ainda assim ter uma leitura rápida, depois que eu engrenei, né, então os momentos que eu tive tempo de sentar e ler, eu li várias páginas de uma vez, porque ele é um livro rápido, é um livro que flui bem nesse ponto, ele tem algumas passagens que são divertidas, é um livro leve, só que não funcionou, eu fiquei assim meio distante da história. Aqui também a gente tem uma narrativa em terceira pessoa e talvez isso também tenha influenciado. Eu acho que é mais fácil que haja esse distanciamento meu com a leitura em casos de livros assim, né, que talvez a gente tenha que ter uma proximidade maior com a protagonista e tal, quando eles são narrados em terceira pessoa. Então uma narrativa em primeira pessoa eu acho que me aproxima mais dali da história, da protagonista, enfim. E
Então teve esse certo distanciamento, as piadinhas que tem aqui, todas assim, eu achei meio, tá, engraçadinho, mas nada que me tenha feito dar risada, achado divertido, nada que eu tenha achado, assim, boas sacadas. Então faltou realmente algo nesse quesito. Com relação também à protagonista, tiveram alguns momentos que ela mesma não me conquistou muito, porque parecia, não sei, ela às vezes parecia meio sem... não uma opinião, mas não sei, eu acho que faltou algo nela. Eu senti ela também muito jogada aqui. Os conflitos que aparecem me pareceram meio que bobinhos, porque boa parte deles eram simplesmente falta de comunicação, e aí eles pareciam que tomavam uma proporção muito maiores do que de fato aparentavam ser. Então, tudo eu achei que ficou no mais ou menos aqui. Foi realmente essa sensação de meio bobinho, faltou coisas. A parte do romance, eu acho que de todos os itens aqui, foi a que talvez teve um desempenho um pouco melhor, porque conquistou mais fácil. Eu gostei da maneira de como as personagens aqui se envolveram e de como isso se desenvolveu. Só também alguns conflitos mais pro finais que eu acabei achando bem mais ou menos, então, sei lá, eu acho assim, a parte legal do livro, né, é ver a personagem confrontando as próprias visões dela sobre as coisas, então como isso muda nela. Como ela passa a mudar a opinião dela sobre algumas coisas, como ela passa a entender que certas coisas ela acreditava porque talvez ela não tinha uma outra visão, enfim, essa questão da mudança que ela passa eu achei interessante. Mas ainda assim foi um livro que ficou ali no meio termo, não foi nada muito divertido, nem nada muito que delícia de estar lendo, mas também não foi um livro ruim, não foi nada que eu falei, nossa, não acredito que eu perdi tempo lendo isso. Então ficou bem ali no meio termo, no mais ou menos. Dos livros da Gemma Tallen não seria um que eu recomendaria com tanta veemência pra vocês. Mas ainda assim, pra quem achou a premissa interessante, não deixe de ler, o livro pode funcionar muito melhor pra vocês do que ele funcionou pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado, contem pra mim como foi o ano do desafio de vocês. No próximo vídeo, que já vai ao ar na semana que vem, eu vou fazer um resumão do desafio pra vocês, então falar como foi minha experiência com as leituras, eleger as melhores e as piores, né, do desafio, e é isso aí. Beijos a todos e até o próximo vídeo.